Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos que está trabalhando tematicamente dentro do livro do profeta Ezequiel. Nós estamos estudando com Ezequiel valiosíssimas, com o pastor Ezequiel Soares, melhor dizendo, valiosíssimas lições extraídas do livro do profeta Ezequiel. Nós já vimos aí na lição número 1 o atalaia de Deus, já vimos na lição 2 que o fim vem, na lição 3 as abominações do templo, quando Deus leva Ezequiel em visão lá do cativeiro até Jerusalém para mostrar as abominações do templo. Nós já vimos na lição 4 que a glória de Deus saiu de Jerusalém quando os caldeus invadiram a cidade e destruíram o templo. Na lição 5 nós lemos sobre os falsos profetas que, dado aquele momento espiritual e político de Israel, trouxeram falsas mensagens. Nós lemos na lição 6 que Deus agirá com justiça. Na lição 7 nós vimos a responsabilidade individual, que cada um vai responder pelo que faz. Na lição 8, o bom pastor e os pastores infiéis, falando diretamente dos líderes e indiretamente dos pastores ou daqueles obreiros que hoje se colocam como pastores de rebanho. Na lição de número 9, aprendemos sobre Gog e Magog, inclusive que existem acontecimentos durante a grande tribulação que são relacionados a Gog e Magog também, mas que Gog e Magog encerra-se no final do milênio. Nós vimos na lição 10 a restauração nacional e espiritual de Israel, com ênfase ao fator que a restauração nacional já aconteceu. A espiritual é a que falta e ela só está limitada ao arrebatamento da igreja. Então a igreja vai ser arrebatada, haverá a grande tribulação e na sequência vem a restauração espiritual de Israel. Então o próximo acontecimento é o arrebatamento da igreja. Na lição de número 11 nós falamos sobre a visão do templo, o templo do milênio e o milênio. Nós pudemos estudar esses detalhes, pois Ezequiel fala de um templo que não pode ser confundido com o tabernáculo, com o templo de Salomão, com o templo de Zorobabel, com a ampliação feita por Herodes, muito menos com a mesquita de Omar que hoje existe no lugar do templo, nem também com o templo da grande tribulação, pois será construído um templo da grande tribulação. Mas este é o templo do milênio, muito bom. E uma coisa que ficou do templo é que um rio sai do trono, olha que legal, do umbral da porta. Aí na lição de número 12, que foi a lição do domingo passado, nós estudamos sobre imersos no Espírito nos últimos dias e nós estudamos em Ezequiel 47 justamente sobre este rio. Nós estamos assim estudando escatologia bíblica, que é o pano de fundo das lições de Ezequiel, e o tema do trimestre é a justiça divina. O subtema fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Pois bem, nós estamos hoje iniciando as nossas reflexões da última lição, a lição de número 13. A lição 13 traz para esta semana a temática: o Senhor está ali. O Senhor está ali. É interessante que esta expressão está em Ezequiel capítulo 48, pois aí nós vamos encerrar o estudo do profeta Ezequiel. Mas o Senhor Jesus advertiu que quando dissessem ele está aqui ou ele ali, ele está ali ou ele aqui, melhor dizendo, não acrediteis e não vá atrás. Jesus disse isso, mas Ezequiel disse ele está ali. Nós vamos começar com as nossas leituras diárias. Vamos ler hoje a primeira leitura da semana, na segunda-feira. No entanto, é interessante nós entendermos os momentos. Quando Jesus falou estas coisas, ele estava referindo-se à grande tribulação. Ele estava referindo-se ao momento em que o anticristo se apresentará como líder. Aí vão dizer, o Cristo está ali, olha ele aqui. Mas Jesus está dizendo, não acrediteis. Por quê? Porque a expressão do profeta Ezequiel, do capítulo 48, de que o Senhor está ali, deve ser compreendida como algo físico, como algo determinado. Ou seja, neste momento o Senhor estará reinando sobre Israel, como ele disse já com relação ao templo.
seus pés estarão na terra e ele estará assentado no templo, ele vai habitar no templo. Então, ao dizer o Senhor está ali, é como se alguém chegasse e dissesse: quem é ele? Quero vê-lo, quero conhecê-lo. Aí alguém vai dizer: o Senhor está ali. É somente isso, porque haverá um local determinado. Quem quiser ver o Senhor Jesus, vai até Jerusalém, vai até o templo e vai encontrá-lo lá no templo. O templo na terra, a Jerusalém celeste nos céus, o templo na Jerusalém terrestre e a igreja na Jerusalém celeste, agindo entre céu e terra como se fossem a mesma grei. E neste momento, que é o foco da semana, nós vamos trabalhar no sentido de que Israel receberá de Deus a promessa que foi feita a Abraão. O Senhor disse a Abraão bem assim, quando Abraão separou-se de Ló. Abraão, provavelmente triste, não queria confusão com o seu sobrinho Ló, sobrinho filho, sobrinho irmão. A relação deles era muito próxima, os pastores estavam em briga. Abraão falou com Ló e Ló desceu para as campinas do Jordão. Jordão que inclusive nós falamos na lição do domingo passado que as 5 cidades que compunham as campinas do Jordão, Sodoma, Gomorra, Zeboim, Bela e eu esqueci a outra cidade, foram destruídas por fogo e enxofre. Mas o rio que vai sair do templo, que vai descer até o Mar Morto, ele vai recuperar toda aquela terra. E um fator muito interessante é que quando Ló escolheu as campinas do Jordão, Ló escolheu porque as campinas do Jordão pareciam o jardim do Éden. Essas expressões são muito interessantes, porque o local foi destruído, ficou sem vida, e quando nós encontramos agora falando da restauração desta terra pela água que sai do trono, a terra vai voltar a ser como se fosse o Éden. Olha que maravilha, como é que a Bíblia fecha uma coisa com a outra? Então, esta terra e tudo mais que Abraão viu, o Senhor disse: Abraão, não tira o teu pé do chão. Abraão ficou com o pé no chão. Levanta a tua vista. Abraão levantou a vista para um lado, levantou para o outro. Aonde a tua vista alcança, tudo indica que ele estava num monte. Aonde a tua vista alcança, eu vou dar aos teus descendentes. Mas essa promessa não cumpriu-se até hoje. O movimento sionista, ele trouxe os judeus de volta para a sua terra, no final do século XIX, 1800 e alguma coisa, início do século XX, 1900 e pouquinho, a ponto de em 1948 ter condição de Israel ter o seu estado restaurado. A restauração nacional de Israel aconteceu em 1948. Mas eles não receberam a sua terra, porque na hora que foi feita este acordo, o Muro das Lamentações foi uma divisão. Do lado da cidade, do lado de fora do espaço do templo, ali no muro, ficou para os judeus. E do lado de dentro do Muro das Lamentações, onde era especificamente o templo, onde Abraão sacrificou e etc, lá no Moriá, ficou a mesquita ao mar, ficou para os muçulmanos. Mas essa terra toda, inclusive a faixa de Gaza, tudo isso é de Israel. E nesta profecia de Ezequiel 48, que nós estudaremos esta semana, o Senhor promete que restaurará a Israel toda a sua possessão. Eu estou hoje aqui de uso, de posse da Bíblia de Estudo Profética Tim LaHaye. E se você conseguir adquirir esta Bíblia, eu te oriento. É uma Bíblia que trata exclusivamente de escatologia, a Bíblia de Tim LaHaye. Vou só mostrar para você aqui, ó. Bíblia de Estudo Profética Tim LaHaye. Está aqui, ó. Bíblia de Estudo Profética Tim LaHaye. E na Bíblia de Estudo Profética Tim LaHaye, na página 798, justamente trabalhando dentro do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 48, ele traz aqui como a terra será dividida entre as tribos de Israel durante o milênio. Quando Jesus estiver no trono, como a terra vai ser dividida no livro de Ezequiel no milênio, porque isto é importante. Nós precisamos entender que a promessa de Deus ela vai se cumprir a Abraão cabalmente. E lá no milênio o Senhor vai dividir a terra da mesma forma que ele prometeu a Abraão, porque a sua palavra não cai por terra. Então esta é neste sentido que será o estudo desta semana, de sorte que você deve ficar acompanhando cada um dos nossos vídeos. Este é o primeiro vídeo.
Então você acompanha os demais neste sentido, que Deus haverá de cumprir para Israel aquilo que ele prometeu a Abraão. Tranquilo? Então hoje, dando início às nossas reflexões dentro da temática, o Senhor está ali, lição de número 13. Você vai abrir a tua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis, o primeiro dos livros da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, lá atrás. A Bíblia foi escrita no período de 1.600 anos, sendo 100 anos do Novo Testamento e sendo 1.500 anos do Antigo Testamento. Ou seja, tem o período interbíblico, aí você tira ali 400 anos, fica 1.100, é isso mesmo? 1.100 mais 400 mais 100. E lá atrás, no Gênesis, lá atrás, no princípio de tudo, nós temos o que nós vamos ler aqui agora, que corrobora perfeitamente com o que disse o profeta Ezequiel, estando já no cativeiro babilônico, que é o que fecha com o livro do Apocalipse, quando nós estudamos o milênio. Olha que legal. Abra aí a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 49, versículos 1 e 2. Gênesis 49, versículos 1 e 2. Como eu já disse, farei a leitura na Bíblia do Estudo Profética Tim LaHaye, cuja tradução é Almeida Corrigida Fiel, certo? Vamos ler o capítulo 49 de Gênesis, versículos 1 e 2. Dizem assim os versículos 1 e 2. Versículo 1. Depois tem um acontecimento. Tem algo que está acontecendo aqui. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Falta o versículo 2, mas eu quero já explicar aqui. Jacó é o mesmo Israel que estava no Egito, que depois soube que seu filho José era governante do Egito, que desceu ao Egito e que lá foi cuidado por José. E quando Jacó estava prestes a morrer, Israel já estava velhinho, prestes a morrer, ele então reuniu todos os seus filhos, Dan, Ruben, Issacar, Zebulon, Naftali, Azer, Efraim, José. Então ele reuniu todos os seus filhos, né? E os netos, logicamente, e quando está junto com eles, começou a determinar-lhes bênçãos. Você vai ser uma cobra na beira do caminho, teu nome assim, assim, assim. Você vai ser aquilo. A você vai ser entregue tal coisa. Só basta você ler ali o capítulo 49 de Gênesis. E quando o versículo começa, o versículo 1 diz assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Isto aqui é uma profecia. Ele não está dizendo o que vai acontecer exatamente com os seus filhos. Ele narra ali algo que tem acontecimento próximo e narra algo que tem acontecimento futuro. E lembre, nós estamos estudando o que vai acontecer com Israel no futuro, no milênio, quando Deus vai reconhecer a promessa a Abraão, avô de Jacó, Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, Jacó, pai das 12 tribos, o patriarca Jacó. E ali agora ele está anunciando o que vai acontecer nos dias vindouros, mas esses dias vindouros refere-se para hoje, nós que temos a Bíblia toda, ao futuro, ao que vai acontecer no milênio para a nação de Israel. Fique alerta com isso. Aí ele continua, versículo 2: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Então ouçam a mim, Jacó, e ouçam a mim, Israel, porque eu tenho algo para dizer para vocês. E ali ele começa falando no versículo 3 de Ruben, aí no versículo 5 ele fala de Simeão, no versículo de número 8 ele fala de Judá, no versículo de número 13 ele fala de Zebulon, no versículo 14 de Issacar, no versículo de número 20 de Azer, no 21 fala de Naftali, no 22 ele fala de José, e assim nós temos toda a sequência das bênçãos que Jacó trouxe a seus filhos. A epígrafe diz: Jacó abençoa e anuncia o destino dos seus filhos. Esta é a nossa reflexão.
No mais, nós vamos explicando para você, nas reflexões da semana, o que haverá de acontecer no milênio, a nação de Israel, a igreja. Nós não precisamos nem comentar. Por quê? Porque a igreja já estará ressuscitada, transformada, arrebatada, galardoada, coroada, casada, digamos assim, porque agora estará com Cristo, será o seu esposo e nunca mais o deixará. Já terá passado pelas bodas do Cordeiro, já terá passado pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro, estará morando na Nova Jerusalém, exclusiva para a igreja. A Nova Jerusalém foi feita exclusiva para a igreja. Estará atuando entre céu e terra como se fosse uma grey só. A igreja estará em outro nível, em outro patamar. Mas a Israel, que foi prometida a terra, os mansos herdarão a terra, eles estarão entrando na terra e a bênção do Senhor estará se cumprindo a Israel neste momento. Aguarde aí que na reflexão de amanhã nós leremos: as portas são nomeadas em homenagem às 12 tribos de Israel. Nós vamos comentar sobre isto daqui a pouco. Fiquem todos com Deus e não esquece de se inscrever no nosso canal não, tá? Se inscreve, compartilha, curta, comenta, faz isso aí.